Essa úlcera pode sangrar, fazer uma hemorragia digestiva por esofagite. Essa mesma úlcera pode, com o tempo, cicatrizar, mas ao cicatrizar, ela estenose o esôfago. E a pessoa passa a não ter facilidade de engolir. Tem uma dificuldade de engolir, que nós chamamos de disfagia. Isso leva a emagrecimento. Existem pessoas que têm refluxo e nem percebem isso? Existe, é um percentual razoável. Isso nos preocupa muito. Nós fazemos um número de endoscopia ano de 3, 4 mil endoscopias por ano. Quer dizer. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo muita lesão grave em jovem. Em jovem. Talvez pelos hábitos atuais de muito refrigerante, muito alimentos gordurosos, um mau hábito alimentar. E o refluxo às vezes não é muito percebido. E se é percebido, não é muito valorizado. E às vezes o indivíduo vem já com úlcera esofagiana, com uma doença que eu não gosto de comentar muito, que é o esôfago de Barrett, que é uma mudança que existe no esôfago. O esôfago, ele quando convive muito tempo com ácido, ele tenta pegar características do estômago ou do intestino, que recebem bem ácido e bloqueiam o ácido. Ele tenta mudar para se proteger. E ao mudar para se proteger, ele faz essa mudança, chama-se metaplasia. Mas ele faz uma barreira nas paredes? Ele faz uma célula diferente que pode conviver com ácido. Só que essa célula, nesse local, tem um índice razoável de transformação maligna, de câncer. É o esôfago de Barrett. Nós temos visto pacientes com 15, 16 anos de idade com esôfago de Barrett. Esse é um refluidor desde a infância, com certeza, né? E que não se valorizou, ele não sentiu. Então, boa parte é um achado endoscópico, o que significa dizer que muitas pessoas podem realmente estar fazendo refluxo sem se aperceber disso. Daqui a pouco você vai ver como soluções simples podem aliviar os sintomas do refluxo. Até já! Passione. Gemma não conseguiu afastar Clara da vida de Totó. Quella lá agora é a boazinha e eu sou bandida. E vai tentar fazer com que ela caia numa armadilha. Eu quero provar pra mim, o Totó, que quella lá não vale nada. Mas tem que ser um homem belo, simpático. Senão, a Chiara não morde a isso. Mas onde eu vou encontrar esse homem? Hoje, Passione. Teve bons e ruins, né? Teve bons e ruins. Eu sou um apaixonado, como todo brasileiro, por futebol. E desde que eu me entendo como torcedor, eu vi muito pouco a de 58, a de 62. Eu via meus pais falar de 50, que foi uma das maiores tristezas que esse país teve. A Copa de 70, para mim, foi o maior grupo de jogadores juntos, jogando, qualquer história do Campeonato Mundial. A seleção que perdemos, né, uma Copa do Mundo, aquela que tinha Zico, Júnior, quer dizer, era uma seleção fantástica também. Né, e seleção com Romário, com Fenômeno, é muito difícil você analisar. Mas fica na minha cabeça a Copa de 70. Eu acho que aquela Copa foi marcada pela nossa superioridade sobre todos os aspectos. A gente provou para o mundo, ali a gente começou a provar ao mundo que nós éramos os melhores e somos melhores até hoje.
De ficar ligado no mundo da leitura. Oba! Mas isso é tudo que eu mais quero. Você vai curtir as aventuras de Galileu e sua turma para escapar das armadilhas de sua arqui-inimiga. A ratazana! Como é bom ser má! Toda terça, seja bem-vindo ao mundo da leitura. O refluxo é comum em bebês. A válvula que deveria empurrar a comida para o estômago e impedir que ela volte para o esôfago ainda não trabalha muito bem nos primeiros meses de vida. Alguns recém-nascidos passam a regurgitar os alimentos com muita frequência, ficam irritados e têm dificuldade de ganhar peso. Em alguns casos, o refluxo pode colocar a vida em risco. Veja esta reportagem de tirar o fôlego. Bombeiros de emergência. Oi, eu tô com meu filho, não consegue respirar. Põe a mão embaixo do diafragma dele. Põe a mão embaixo do diafragma e dele. faz 3 pressão no estômago dele. Põe. Faz 3 pressãozinha nele. Faz 3 pressãozinhas nele. Pega a boca e nariz dele e dá uma insuflada, uma sopradinha devagar. Especialistas sugerem alguns cuidados extras para pais preocupados. Ficar pelo menos 20 minutos com o bebê no colo, na posição vertical depois da mamada, é um deles. Com orientação de um pediatra, eles também podem dar mingau para a criança para engrossar o alimento ingerido ou adotar leites próprios para bebês com refluxo. Quando a esfíncter está madura, perto do 1º ano de vida, a maior parte dos casos regride. Nos adultos, o problema não vai embora sem tratamento. O senhor considera que a doença do refluxo hoje é um problema realmente de saúde pública? É um problema de saúde pública mundial, mais no mundo ocidental. Talvez os problemas africanos, por exemplo, sejam tão graves na área infectológica que eles não valorizem tanto e não tem casuísticas claras de lá. Mas nos países super desenvolvido, isso é uma dramaticidade, é uma pandemia, né? Porque pega a Europa toda, pega a América do Norte, a América do Sul, quer dizer, em grande volume. E aí nós estamos falando de 10 a 20% da população mundial, sendo que 50% só tem azia, mas nada. Mas 50% tem consequências morfológicas, de alterações estruturais, que podem ser ou não graves e que merecem um cuidado mais especial. Existem fatores emocionais que podem também contribuir para o refluxo? Eu vou falar uma coisa que a literatura contesta um pouquinho. Quando se fala de emoção e doença. Então, alguns falam assim, não, emoção não tem nada a ver com doença do refluxo. A doença do refluxo depende de ácido. Só que o ácido, para ser secretado, depende um pouco da emoção. Quer dizer, tem indivíduos que se hipersecretam porque são muito estressados. E isso é um dado importante. E, às vezes, essa conversa, acalmá-lo, tranquilizá-lo, diminui a secreção. Então não é um causador, mas é um agravante. Você falou da emoção. Tem alimentos sabidamente ditos secretagogos. O que é isso? Que aumenta a secreção de ácido. Aumenta a secreção de ácido. Os alimentos gordurosos. Eles demoram para esvaziar o estômago, são lentos na sua digestão, aí fica secretando. O fumo, o álcool, alimentos condimentados, ketchup, mostarda, pimenta. Alguns aumentam o refluxo. O chocolate em excesso aumenta o refluxo. Então, essas condições todas, você não vai chegar para o indivíduo e falar assim, ó, você não pode comer comida condimentada nenhuma, você não pode beber, você não pode fazer isso. Ele vai embora e não volta. Mas, à medida que você ganha confiança, você vai colocando algumas coisas para que ele mude hábito. E mudar hábito é saudável, quer dizer, coma mais fruta, que protege o tubo digestivo. Beba menos. Deixe de fumar. Eu não conheço um médico, até um médico que fuma manda você parar de fumar. Mesmo depois do